Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, o debate, onde Renata Fã, Denilson e outros comentaristas vão falar tudo aí sobre essa polêmica aí envolvendo aí Hugo Souza, Flamengo e Corinthians, né? Onde o Corinthians quer acionar aí a justiça, no caso o Hugo, e o Flamengo aí junto com o Landim, Bruno Spino disse que não aceitou, não vai aceitar nenhum fiador aí que não seja uma garantia direta para a compra de Hugo, porque já vacilaram com o Mateuzinho, com garantia aí e não pagaram. Vamos ver aí essa reportagem falando tudo sobre isso. Então, mais informações, fica agora aí com o vídeo. Agora, a pergunta é uma só. Dia 30 tá chegando. E aí, vai comprar o goleiro Hugo Souza? Tá tudo certo? Corinthians e Flamengo já se entenderam? Mas não aprovaram lá as paradas não do Augusto, hein? A garantia. A vida do corintiano, nem sempre o voo é tranquilo. Mesmo em fase boa, turbulências acontecem. A grande preocupação do torcedor neste momento é quanto à definição da contratação do goleiro Hugo Souza. Jogador que chegou ao clube por empréstimo junto ao Flamengo, se destacou rapidamente e se tornou um dos principais nomes dessa boa fase. De ter meu nome gritado, foi assim em Cuiabá, tem sido assim em alguns momentos na arena. E, bom, isso é retrato do que está sendo feito dentro de campo, é retrato e reflexo do que eu tenho me dedicado a fazer todos os dias dentro do clube, e isso tem aparecido nos jogos. E eu fico muito feliz com esse carinho, né? Essa identificação que a gente acabou criando tão rápido. E por isso que a vontade de permanecer aqui durante muito tempo ela é muito grande. Desde setembro, no Corinthians, vem se falando na compra definitiva de Hugo Souza, que está emprestado ao clube até o dia 31 de dezembro. Da forma que for, né, a gente certamente vai exercer de alguma forma. Já fizemos aí o pagamento para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E a ideia é que a gente continue, né, contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança são para todos, mas é um goleiro titular que chegou lá no clube, em São Paulo, tem feito grandes jogos. Na dificuldade da negociação entre Corinthians e Flamengo, o diretor flamenguista Bruno Spindel cita até um outro negócio entre as partes, o lateral Mateuzinho, no início do ano. A garantia oferecida no caso do Mateuzinho não funcionou da forma que se esperava, né? Então, quando houve o atraso na parcela do Mateuzinho, não havia mais saldo do garantidor a receber esse ano, e todo esse débito e os demais débitos foram empurrados para o ano que vem. Bom, pelo que eu sei, está tudo em dia, né? O Corinthians tem até o dia 30 para resolver e vai resolver da melhor forma possível. Tempo para cumprir o prazo. Recurso que o Corinthians também não tem. A data limite para exercer a prioridade de compra de Hugo Souza vai até o próximo sábado, dia 30 de novembro. O contrato é de 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais, que o Corinthians pode parcelar em até 4 vezes. O que pega são as garantias apresentadas. Até lá, o Corinthians terá pouco mais de 80 horas para resolver esse assunto. Se o Corinthians cumprir com as obrigações que estão em contrato, e esse for o desejo do Corinthians, o Hugo vai ser jogador do Corinthians. O Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está em contrato. O Flamengo cumpre o que está em contrato. Em aspas, à Rádio Bandeirantes, o presidente Augusto Melo disse: está no jurídico, ele não é que não tem dinheiro para pagar. Existem parcelas para pagar, nós vamos cumprir as parcelas. O Hugo tem contrato conosco, não existe, a opção de compra já foi comunicado a eles. O que nós precisamos agora, a próxima parcela, acho que é em janeiro, é o prazo. Não tem por que eu vou pagar uma coisa à vista se eu posso pagar a prazo. Eu tenho ainda mais 2 anos para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eles não querem que o Corinthians se entre no trilho. Aqui é muito ciúmes. Eu acho que é o metro quadrado que tem mais ciúmes de homem que eu já vi na minha vida. Então eu não posso tirar hoje 4 milhões e 800, 5 milhões à vista, sendo que o mês que vem pode fazer falta na folha salarial. Então eu vou cumprir o prazo. O prazo é o quê? É janeiro, é julho do ano que vem, é janeiro do outro ano e é julho do outro ano. São 4 parcelas de 200 mil euros e nós vamos cumprir, mas o Hugo é do Corinthians. Se turbulência pouca é bobagem, Augusto Melo tem uma das grandes para resolver. Não existe embasamento para o que eles estão fazendo, não existe nada disso. Então para nós foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no conselho, nós vamos falar.
vai ter a defesa nossa no Conselho, a gente está muito tranquilo quanto a isso, mesmo porque, o que eu falei, não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. O que Augusto Melo está falando é sobre o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, formado por ex-presidentes e membros vitalícios, que na noite de ontem aprovou por unanimidade a recomendação para que ocorra o impeachment do mandatário. Quero saber por que finalmente não sai essa compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30, ok. Mas o Flamengo me parece também não muito afim de vender, não. Eu acho que tá no banho-maria esse lance aí. Mas será que o Flamengo aceitou as garantias? Será que não tem alguma outra proposta? Sei lá que lá... Lembra não, ele já 2 vezes negou as garantias. Lembra dessa conversa de que o Flamengo não tinha aceitado as garantias do Corinthians? Assim, o Augusto, ele garante nas entrevistas dele que ele não vai perder o Hugo. Ele garante, você fala, a gente não vai perder de forma alguma o Hugo. E se perder o Hugo, seria uma situação muito delicada para a continuidade dele como presidente. E a gente viu pelo lado do Flamengo a manifestação de que o Mateuzinho não foi pago ainda e, portanto, eles têm receios em relação a mais um jogador, que seria o Hugo. E os dois são titulares hoje no Corinthians. O importante, o Hugo mais do que o Mateuzinho, com todo respeito ao Mateuzinho, mas mais do que o Mateuzinho, o Hugo é imprescindível para o Corinthians hoje. Agora voltamos para o grande assunto do dia. Rafa de volta, hein? Porque, Rafa, por falar em estar de volta, o Gabi também volta ao time do Flamengo nessa partida que é decisiva, então, para as duas equipes, né? Fortaleza e Flamengo fazendo as contas, mas com esse personagem também à disposição do professor Felipe Luiz. E sempre que o Gabigol volta, né, Bruno, está à disposição, sai do time, volta do time, ele se mantém no noticiário, né? Porque quando não tem aí o extracampo, que também acaba monopolizando a figura do Gabriel Barbosa associado ao Flamengo, tem as questões propriamente ditas do campo-bola e esses últimos meses, talvez, do Gabigol como jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o clube tem uma eleição no próximo dia 9 de dezembro, são 3 chapas concorrendo e todas tratando o assunto do Gabigol com muita cautela, porque se trata de um ídolo importante da torcida do Flamengo e apesar de todos os contratempos, né, as intempéries envolvendo a relação entre Gabigol e Flamengo nos últimos 2 anos, a certeza que a gente tem é que, em média, o torcedor do Flamengo ainda gosta muito mais do que tem bronca do Gabigol. Ele fica à disposição, mas a julgar pelo treinamento de ontem, o Felipe Luiz não dá nenhum tipo de pista sobre a escalação, a tendência é que o Flamengo volte a ter uma linha de 3. No jogo de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou, aliás, na semana passada, pelo Campeonato Brasileiro, jogou com uma lógica diferente. O Alexandre fazendo o papel de um falso terceiro zagueiro. O lateral jogando numa linha um pouco mais defensiva, mais estática. E aí essa dinâmica deve se manter para o jogo de hoje, mas com o Alexandre voltando a atuar efetivamente como lateral, no caso um ala, se o Flamengo repetir o esquema 3-5-2. A grande dúvida fica por conta do aproveitamento do De La Cruz, se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva. E há quem garanta que o Flamengo não terá um centroavante fixo, um jogador de área, essa noite contra o Fortaleza no Castelão. Vai ter jogadores de movimentação e que ajudam mais na recomposição. Casos aí do Bruno Henrique e também do Michael, uma vez que o Luiz Araújo segue vetado pelo departamento médico. A missão do Flamengo é muito difícil, o adversário está invicto em casa, mas matematicamente o Flamengo tem um fio de esperança de ganhar o título brasileiro. E é nesse fio que o Felipe Luiz está se apegando para poder manter a motivação em alta do seu elenco, inclusive em especial para o jogo dessa noite lá em Fortaleza. Bruno. A gente vai fazer essas contas também, Rafa. Antes, os jogadores que voltam, então, e a minutagem de cada um com o Felipe Luiz. Léo Ortiz, fundamental, né? Esse retorno, Gerson mais ainda. E tem o Gabigol, que é sempre um personagem. Ainda o Gonzalo Plata, Varela, o De La Cruz, o Davi Luiz e o Carlinhos, que ainda não jogou com o novo treinador. O que você acha dessa questão envolvendo o Gabigol, Jailson? Né? Esse retorno, reta final dele, provavelmente da história dele no Flamengo, mas como o Rafa falou, é possível que o time jogue sem um centroavante. O Felipe Luiz já fez isso no Sub-20, inclusive ele fez isso na final do Mundial contra o Olympiacos, jogou sem centroavante ali de referência e aos poucos ele está ajustando esse esquema tático e pelo visto ele está gostando dessa saída de 3 para liberar principalmente o Wesley, que é o lado forte ali do Flamengo. O Gabigol, essa despedida dele que seja em campo, foi bem, foi decisivo na final da Copa do Brasil, só que essa questão dele ali acabou, depois do título, falando, enfim, afastado agora pela diretoria, que seja em campo, realmente, pela história que o Gabigol fez no Flamengo, a gente não sabe quais serão os próximos passos, né?
tem uma possibilidade de acerto ou não. A gente, enfim, não vamos aqui cravar, mas que seja em campo. É basicamente o que eu penso, porque o Gabigol fez muito pelo Flamengo desde 2019, títulos absurdos, títulos que uma geração não tinha conseguido ver e decisivo em todas as finais. Então, espero que essa reta final, né, seja em campo. A gente estava falando de que não é sempre que o campeonato por pontos corridos nos brinda com jogos decisivos nas últimas rodadas. Esse é mais um. Mais um. Como a gente vai ter em breve o Botafogo contra o Internacional. Fortaleza contra o Inter. Fortaleza contra o Inter. Então, isso sem contar nas disputas ali na parte de baixo. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter. Isso só pensando no título, Marra. Olha quantos jogos que podem mexer com a parte de cima ali. Que mexem, né, com a parte de cima. Sim. Vamos curtir, né? Vamos curtir isso. Aumenta aí a compra de pipocas, né, para o final do ano, para assistir. Então, o Fortaleza é um adversário dos mais indigestos do Flamengo. Às vezes, vou falar um negócio para vocês aqui. Um negócio bem íntimo. Você vem do centro São Paulo. Sim. Que divide as atenções entre grandes clubes. Você vem do centro Rio de Janeiro, que divide a atenção com grandes clubes. Eu não vim do Ceará, mas um centro polarizado como Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, o que acontece do outro lado é muito forte no ambiente interno. E a gente está vendo cenas maravilhosas da torcida do Ceará enchendo o Castelão e o Ceará voltando para a primeira divisão. E o Saulo Mineiro descendo do caminhão para ficar com o torcedor, tal. A torcida de Fortaleza está vendo tudo isso. E não é que ela está com inveja. Pelo contrário, ela está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Ano passado a Sul-Americana. É uma posição como... A posição do Fortaleza faz inveja em diversos clubes no Brasil. Mas ressoa. Internamente tem um eco ali. Ó, os caras voltaram, os caras tal. Isso acaba não sendo bom para o Flamengo hoje. Porque o Fortaleza, que não deve nada a ninguém e que vive uma campanha, vive um ano de diferença, né, assim, no mínimo, para o que está acontecendo do lado, né, o Fortaleza precisa dar uma resposta a cada dia. Claro. Exatamente agora, o Ceará subiu. Então, assim, o acolhimento do torcedor vai ser forte. A participação do torcedor, que já é normalmente, vai ser forte. E ainda mais com essa, né? Porque o Ceará quebrou os números da semana passada, né? Então, assim, é mais um jogaço, cara. É mais um evento incrível. E um time que não perde em casa. É mais uma decisão. Ainda tem um Fortaleza e Inter, olha, na última rodada. Na última rodada. E olha, a gente às vezes esquece de falar, né? O Inter é hoje o terceiro colocado do campeonato. Vamos ver a classificação, porque assim, Jailson, o torcedor do Flamengo, ele acredita que ainda pode buscar o título? Aquelas contas. Mas não é muita maluquice? Eu penso que nem você, mas sim. Porque deixa eu ver, ó, o Flamengo tem 62. Então, imagina que o Flamengo, Inter e Fortaleza contam com um empate entre Palmeiras e Botafogo. Então, mas coloca eu acho que 71 para os dois ali. Assim, ó, o Flamengo, se ele vencer os 4 jogos que restam, ele vai a 74, certo? Ele tem 18 vitórias. Então, ele só pode chegar a 74 pontos com 22 vitórias. O Palmeiras poderia, no máximo, vencer uma e empatar outra. O empate tem que ser o de hoje. O empate hoje. O empate hoje. E depois não pode mais. Não pode mais ganhar. Não, ou mesmo que, vamos até imaginar, que vença, se o Palmeiras vencer hoje e perder os outros 2 jogos... Vão ser os outros critérios, né? Vão ser os outros... Isso. Mas aí vencer hoje ele vai a 22 vitórias. Vencendo... E também, a gente estava falando de Fortaleza e Inter na última rodada, mas o jogo de hoje também tira um dos... Quem perder sai. Fortaleza e Flamengo. Sim. Tira um dos dois, claro. Quem perder sai. Porque na conta do Fortaleza e do Flamengo está a vencer todos os jogos até o final. Mas o Fortaleza hoje, se ele vence, ele fica com a diferença de 3 pontos só. De 4 pontos, né? Contando com um empate entre Palmeiras e Botafogo.
4 pontos. Sim, ainda é muito, pensando que vai faltar pouca rodada, mas, né? Continua sonhando. Não, e o empate hoje não é nenhum absurdo. Não é. Para quem? Para Não, no Palmeiras e Botafogo. Não é. E olha o número de vitórias. Lá. Tudo igual, hein? 18, 18, 18. O que nesse momento é uma vantagem importante para o Palmeiras é já ter 21 vitórias, né? Sim. Porque ele vencendo mais um, ninguém alcança nesse sentido, né? O Flamengo chegaria também a 22, o Fortaleza, se vencer os 4 também, né? Os próximos jogos do Inter. Ah, o Inter Não, o Inter só tem decisão. É isso, é Flamengo, Botafogo e Fortaleza. As 3 decisões ali. Então, mas no Campeonato Brasileiro, no momento, tem alguém jogando mais? Não. Falamos tem que acreditar nisso. Exatamente. O trabalho do Roger é... Tem alguma coisa errada se o Roger ganhar bola de prata? Eu não acho. Também não acho. Não. É. O Rafa tá com a gente ainda. Ô, Rafa, você tá ouvindo as contas todas? E aí, você tá fazendo essas contas também ou não? A gente tá viajando muito aqui? Tá viajando. Não, as contas todas elas são legítimas. Não existe viagem em conta. Matemática é uma ciência exata. Você pode duvidar da performance esportiva, é uma outra coisa. Mas, assim, no futebol brasileiro, culturalmente, né, Bruno? Mais já isso. A gente se especializou em classificar, eliminar times, mesmo que a matemática ainda os mantenha vivos na competição, nas competições, né? Então, assim, só que hoje, e nesse ponto eu concordo, não tem como escapar. Hoje, ou o Flamengo ou o Fortaleza, um dos dois dá adeus matemático à possibilidade de ser campeão brasileiro. E eu incluo o Fortaleza, mesmo que ele perca o jogo de hoje para o Flamengo, e assim ainda se mantendo com uma distância possível de ser revertida para Palmeiras e Botafogo e até o próprio Internacional, porque o Fortaleza só vai ter mais um jogo como mandante. E o Palmeiras mandante e o Fortaleza mandante é muito mais time do que o Fortaleza visitante. Então é assim. Tem muita gente que acha que campeonato de pontos corridos não tem emoção, porque acaba ganhando o melhor, não tem jogo eliminatório, não tem jogo decisivo. Quem foi que disse isso, Bruno? Fala pra mim, Bruno. Não fui eu, não. Não, a Mariana Spinelli. Ah, foi ela. Ela não tá aqui pra se defender. E ela fala, e aí ela sai, não é, Marcos? É. Mas foi ela. Normalmente ela aposta e sai correndo, né? É isso. E normalmente, Rafa, os absurdos ditos nesse programa são da Mariana. Especialmente porque agora ela deve estar no embarque. Nem às telefone vezes, funcionando. porque o Fã de Esportes não sabe. Às vezes eu falo alguns, mas é porque a Mariana pede pra eu falar. Porque ela não tem coragem, ela fala assim, fala você que vai ser bom pro programa. Entendeu? Já dividir. Vai gerar um prometeu entretenimento. pagar um jantar. E se a gente falar mais mal daqui uns... Tá gravado aí, ela vai pagar. Daqui uns 10 minutinhos, aí ela só vai saber daqui a 2 horas. Só daqui 2 horas. Ela me pressiona, eu caio na dela e aí vem na minha conta. Agora, tem um personagem nessa história, nessas contas todas, que a gente não tá fazendo... Um não, 2. Primeiro, envolvendo Botafogo e Flamengo, que é o Fluminense. Se o Fluminense se salvar, meu amigo, na última rodada... Eu te falei que ele era bom, né? Ele é bom. Ele é impressionante. Ele é muito Quem? bom. Você? Eu? Obrigado. Continua, vai. Agora eu fiquei com vergonha. Mas é o Fluminense. Ele é muito bom. É o Fluminense. Da mesma maneira, não é, Rafa, Jailson e Marra, que tem o personagem São Paulo, que é o adversário do Botafogo na última rodada. Então a gente não sabe se esses times já estarão com a vida resolvida. Mas imagina, se o Fluminense está com a vida resolvida, última rodada, o Flamengo ou o Botafogo podendo passar o Palmeiras, o que acontece? Ele é fã. Aquele, né? O que Talvez acontece? Jogar com... O que acontece se o... Férias Como antecipadas? diria aquele velho repórter, tudo pode acontecer. Férias antecipadas? O que acontece se Palmeiras e Botafogo estiverem ali disputando ponto a ponto e na última rodada o Palmeiras pode então igualar o São Paulo no tricampeonato brasileiro, mas na última rodada o São Paulo já estiver com a vida dele decidida na Eu Libertadores? acho que o São Paulo escala sub-17. Então, são... Os dois, né? Até porque o Campeonato de São Paulo... Eu acho. Agora já está garantido na Libertadores. Tá? O São Paulo garantido na Libertadores. Se já tiver garantido isso. Fase de grupos, né? Direto. Não, e vai... Aí, gente... né? Sim, aí até, boa. né? Aí tem que descansar, né? Descansa, já foi. Com o calendário que começa no dia... Quando é 12 de janeiro. Mas será que o Fluminense, por conta da vaga da Sul-Americana, podendo ir na Sul-Americana ali na briga contra o rebaixamento, tem a competição continental. Pode ser. O Fluminense pode buscar uma vaga de Sul-Americana. Pode buscar. Pode ter que buscar. Já tô fora do rebaixamento.
Não vou cair, mas a Sul-Americana aqui, ó. Você acha que o torcedor do... Vamos imaginar esse cenário. O torcedor do Fluminense prefere... É que o torcedor é uma coisa e o jogador é outra. Exatamente. Né? Sim, e a administração do clube é outra. Né? Exatamente. É outra, é. Porque o torcedor, entre ficar com... Você quer o quê? Uma vaga na Sul-Americana ou o título do Flamengo? O Mário Bittencourt não vai pensar no Botafogo. O Mário Bittencourt vai pensar nos cofres que o Fluminense, né? O que pode entrar nos cofres do Fluminense. E no calendário. E no calendário. Indo para a Sul-Americana, além de preencher o calendário, você vai ganhar mais. Se chegar na última rodada, precisando da ano de eleição vitória, no Fluminense. precisando da vitória para ir numa competição internacional, tá nem aí pro Botafogo. Sim, é preciso ter frieza. Tem toda a rivalidade, tem o meu vizinho de porta, tem não sei o quê. Cara, mas eu tenho um elenco grande, tem conta caro, para pagar? E tenho conta para pagar. Deixa o meu vizinho falar aí, tá? E aí, né, Rafa, claro, ninguém tá falando que vai entregar o jogo. A gente só tá falando que é ter o foco, por exemplo, na próxima temporada, é obedecer a legislação e dar férias. Não é isso, Mar? E nesse caso, a situação do São Paulo é mais previsível. Cá entre nós, talvez, se o Flamengo não vencer hoje, talvez do Flamengo. Também. O Felipe vai ter que dar férias para os jogadores. Para que ele vai exigir o máximo dos jogadores e tal? Talvez no último jogo em casa, que é o próximo. Ninguém tem que jogar por ninguém no futebol. Não, Rafa? Não, eu vou morrer com essa opinião. Eu sei que ela é meio polêmica, alguns colegas discordam, e é legítimo, ainda bem por isso, porque vivemos um Estado democrático de direito, mas essa história de você fazer alguma coisa pensando no outro, para mim, não rola. Nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Se o São Paulo tiver já com a sua meta alcançada e quiser botar o Sub-17 contra o Botafogo na última rodada, ele tem o direito de fazer isso. Não tem nada que impeça. Claro. Ninguém paga as contas do São Paulo. E o mesmo vale para qualquer instituição. Existe uma boa dose, no meu entendimento, de hipocrisia implantada dentro do contexto do futebol brasileiro, que é essa história de você jogar pela lisura da competição, porque você precisa pensar no produto como um todo, na imagem do futebol brasileiro. Cada clube cuida dos seus problemas. Cada instituição tem a sua metodologia, o seu planejamento. E é isso que eu defendo sempre. É até inocência, né, Marra? É isso, é até inocência achar que isso não acontece. Tem hoje um exemplo que nós não falamos porque ele é muito óbvio. Cada um com seus problemas. Mas o Atlético entra em campo contra o Juventude hoje com o time todo reserva. Exato. E o Juventude está lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. É isso. Cada um com seus problemas. Obrigado, Exatamente. viu? Boa sequência de trabalho aí para você. Valeu, até a próxima. Abraço aos companheiros também. Todo mundo fazendo conta, hein? O Palmeiras, o Botafogo, o Fortaleza, o Flamengo e, claro, também... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa repercutiu tudo e fez aí uma simulação aí de quem poderia ser campeão brasileiro, né? Claro que esse jogo entre Palmeiras e Botafogo vai ser o decisivo, né? Para quem vai ser campeão. Acredito que qualquer um que vencer esse jogo aí já é campeão brasileiro, porque é muito difícil alcançar, né? Tanto o Botafogo como o Palmeiras vencendo vai até 73 pontos. E o Flamengo só pode chegar a 74 vencendo todos os jogos. E o Flamengo vai enfrentar times complicados durante esses 4 jogos. Então eu acho bem difícil, porque se o Palmeiras vence, vai a 73, só empatar os próximos jogos já é campeão, né? Também vai a 22 vitórias. Então isso também é complicado, porque o Flamengo só pode chegar a 22 vitórias. E aí vai o quê? Pro saldo de gols. E o Palmeiras tem muito mais saldo de gols. Só se o Flamengo conseguir tirar esse saldo de gols aí durante os jogos, né? Que dá pra fazer isso. Dá, porque vai enfrentar aí o Criciúma e o Vitória, né? Então são times que o Flamengo pode vencer, né? Consideravelmente mais fracos aí na tabela. E pode tirar esse saldo de gols. Mas aí depende muito do Palmeiras não vencer o Cruzeiro, né? E não vencer também o Fluminense. Então são dois times que estão em quedas aí, então a chance de o Palmeiras vencer é muito grande. Já o Botafogo vai enfrentar já uns jogos mais difíceis, né? Vamos dizer que o Botafogo vence o Palmeiras, né? Vai enfrentar o próximo jogo aí, se eu não me engano, vai pegar o Inter, né? É o Inter. Depois vai pegar o São Paulo. Então, tipo, são times que o Botafogo vai pegar, times complicados, né? Então, não vai ser tão fácil assim pro Botafogo. Se não me engano, tem outro time antes, né, do Inter, né? Só não estou recordado agora. Mas é um time também muito complicado que o Botafogo vai pegar. E com isso, é uma tabela mais difícil do que a do Palmeiras. Então, vamos torcer para que o Palmeiras perca ou
o jogo seja empatado, né? Porque aí a chance de o Flamengo ter essa chance de vencer ainda é maior. Mas se o Palmeiras vencer, a chance do Flamengo chegar a esse título acaba se tornando quase zero, né? Então, o Flamengo sofreu muito com o início aí na mão de Tite, né? Perdeu alguns pontos decisivos aí, como o gol, né, de pênalti que Davi Luiz perdeu, o erro ali de Everton Araújo, o jogo que empatou contra o Vasco no finalzinho, entre outros pontos que perdeu aí, né? O jogo que perdeu o Fluminense. Então, esses pontos aí foram fundamentais para o Flamengo não tá brigando tanto direto aí pelo título. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.